Pessoal, estamos aí novamente para resolver alguns exemplos que estavam na meta 1 de vocês. Então veja, o primeiro exemplo que eu quero calcular com vocês é o seguinte: calcule e represente no ciclo trigonométrico, letra A, seno de 135. A primeira coisa que eu oriento a vocês é represente o ângulo no ciclo trigonométrico. Tá? 135, veja, como você já sabe, aqui é 0, aqui é 90 graus e aqui 180 graus. Opa, passou. Então, 135 estará entre 90 e 180. E o 135, se você parar bem para pensar, ele é 90 mais 45, né? Então, na verdade, ele estará bem aqui no meio. 135. Mais ou menos, é uma representação. Não estou pedindo para você construir, uma representação. Pois bem, a representação do 135 está aqui. Então, a primeira parte do exercício eu já fiz, represente. Agora, o segundo é calcule. Lembra que para você calcular o seno de um ângulo no segundo, terceiro e quarto quadrante, basta você achar o simétrico desse ângulo lá no primeiro quadrante. Pois bem, como que você faz isso? Lembra que no segundo quadrante, você imagina um ângulo aqui. Imagina um ângulo aqui, sempre com o eixo X. Lembra disso? Sempre com o eixo X. Então, você pensa, eu estou no 135. Para chegar no 180, muito bem, 45 graus. Então, estou aqui com 45 graus. Isso significa o quê? Significa que o ângulo de 135 graus, ele é simétrico ao ângulo de 45 graus lá no primeiro quadrante. Então, se ele é simétrico ao ângulo de 45 graus lá no primeiro quadrante, o que isso significa? Ora, muito simples. Você já sabe que quando é seno, você está de pé, você está sem sono. Então, esse eixo aqui é do seno. Ângulo de 45, o seno de 45, se você cantar a musiquinha de Natal lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, você vai lembrar que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o que isso significa? Que esse ponto aqui é raiz de 2 sobre 2. Repara mais uma coisa, que o ângulo de 45, o seno dele está caindo aqui. O de 135 também está caindo aqui. Por quê? Porque é simétrico. O que isso significa? Que eles têm o mesmo valor. Então, o seno de 135 é igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Porque ele é simétrico ao ângulo de 45 lá no primeiro quadrante. Beleza? Bom, deixa eu pegar a roupinha do cachorro aqui. Deixa eu apagar. Pra gente fazer o outro. Beleza, usei a roupinha do cachorro. Ó, seno de 210. 210. Opa, a gente sabe que aqui é 180. Você sabe aqui que é 270 graus. Passou. Então, você sabe que o 210 está aqui no meio. Mais do que isso, se aqui é 180, para chegar no 210, muito bem, 30 graus. Então, aqui, vamos representar o 210. Já representei, deixa eu apagar aqui um pouco. Já representei o 210, já fiz a primeira parte do exercício. Agora basta eu calcular. Pois bem, lembra que para você calcular, o que você tem que fazer? Jogar ele lá no primeiro quadrante, achar o simétrico dele no primeiro quadrante. Então, como que você vai fazer isso? Muito simples. De 180 para 210, você já fez a continha difícil, 30 graus. Significa que esse ângulo de 210, sei que está muito perfeito aqui, 30 graus. Né? Esse ângulo aqui é de 30 graus. Só que olha o que acontece. Acontece o seguinte, eu tenho 30 graus, o 30 graus, se você jogar no eixo do seno, ele vai cair aqui. Agora, se você jogar o 210 no eixo do seno, ele vai cair aqui embaixo. Meu Deus, eu não sei. Calma, relaxa. Olha só, muito simples. Seno de 30. Seno de 30, você já sabe que é meio.
né? Pela musiquinha de Natal lá que você já aprendeu, né? Passa toda noite cantando. Já o seno de 210, ele caiu aqui embaixo, mas lembra o que isso significa? Significa que essa medida é a mesma medida que isso aqui. Então aqui também é meio, com a observação que é negativo, porque está para baixo. Isso significa que o seno de 210 é menos meio. Beleza? Pois bem, continuando, como você já aprendeu na letra A e na letra B, olha a letra C, 315 graus. 315 graus, ele está entre 270 e 360. Então ele estará mais ou menos aqui. Já fiz a primeira parte do exercício, represente. Segunda parte, calcule. Lembra que para você calcular, como né, fizemos a letra A na letra B, você vai achar o ângulo sempre com o eixo X, né, isso independente de seno, cosseno, independente, sempre com o eixo X. Você vai achar 315 para 360. Né? Falta quanto? Muito bem, falta 45 graus. 45 graus. Então, o simétrico do 315 lá no primeiro quadrante é óbvio, 45 graus. Que coincidentemente já fizemos na letra A. Né? Recorde que o seno de 45 a gente fez aqui, fizemos aqui, raiz de 2 sobre 2. Qual é a diferença? A diferença é que o 315 no eixo do seno, ele está aqui embaixo, né? Será o mesmo valor, só que com a diferença que é negativo. Ou seja, o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Agora que você já aprendeu essas partes, terminem a meta 1 e já colocarei em seguida sobre a meta 2, que é sobre o cosseno. Beleza? Bons estudos, galera!